Eu não sei exatamente o que aconteceu naquela noite, mas sei que desde então, algo em mim mudou. E não falo de uma simples sensação de medo, mas de uma inquietação visceral, uma impressão de que o que vivi ali não se limita apenas a uma experiência. Algo estava esperando por mim na estrada, e, por algum motivo, fui levado a encontrá-lo. A escuridão daquela noite me absorveu de uma forma que jamais imaginei ser possível. Você acha que pode controlar a estrada, que conhece suas curvas, seus atalhos. Mas e quando a estrada parece conhecer você? E quando a escuridão não apenas te envolve, mas te observa? Não me refiro a uma simples sensação. Eu realmente senti que algo, ou alguém, estava lá. A cada quilômetro, a pressão no peito aumentava. Eu deveria ter voltado, mas algo dentro de mim me empurrava para frente. Eu estava a caminho de casa, por volta das 3 da manhã. O tipo de viagem em que você passa o tempo em silêncio, com a mente vagando entre os pensamentos mais obscuros, a estrada iluminada apenas pela fraca luz dos faróis. O caminho que percorro é solitário, um trecho abandonado de estrada que corta uma zona rural mal iluminada, um desses lugares onde ninguém vai além do necessário. Era uma noite comum de um mês qualquer. Eu estava cansado, e a sensação de estar completamente sozinho naquele trecho sem fim parecia ter uma paz momentânea, até que comecei a perceber algo estranho. Um carro estava atrás de mim há algum tempo, mas a cada curva, ele parecia se aproximar mais e mais rápido. Às vezes, o som do motor ficava tão alto que eu pensava que estava me perseguindo. Eu tentei acelerar, tentar deixá-lo para trás, mas parecia que quanto mais eu acelerava, mais perto ele ficava. Quando eu olhei pelo retrovisor, a imagem era vaga, mas o suficiente para saber que não era uma simples distração. Não havia muito além da linha de luz, e a silhueta do carro parecia desaparecer cada vez que eu tentava focar. Mesmo assim, a sensação de ser seguido não desaparecia. Um arrepio percorreu minha espinha, e comecei a me perguntar se realmente havia alguém ali, ou se a estrada em si estava brincando comigo. O vento uivava por entre as árvores, batendo contra o vidro da janela. As luzes dos faróis pareciam vacilar, e a cada troca de direção, o carro atrás de mim permanecia lá, cada vez mais perto. Eu tentei aumentar a velocidade, até o ponto de quase ultrapassar o limite da estrada. Mas, em algum momento, uma sensação de vertigem tomou conta de mim. Eu não sabia mais se estava acelerando por minha vontade ou se havia algo controlando meus movimentos, algo que não era mais natural. Foi quando eu decidi parar. Talvez fosse a única maneira de descobrir o que estava acontecendo. Estacionei o carro na beira da estrada e desliguei o motor. O silêncio foi quase ensurdecedor. Nenhum som além da minha respiração e o distante farfalhar das folhas ao vento. O carro atrás de mim, que eu já sentia como uma presença constante, não parou. Continuou sua marcha em direção a mim, a uma velocidade impressionante. O que eu vi no retrovisor foi algo que jamais vou conseguir descrever completamente. Não era um carro comum. A forma dele parecia deformada, distorcida, como se o veículo estivesse tentando se adaptar à estrada de uma maneira que não deveria ser possível. A sensação de que havia algo errado tomou conta de mim, mas antes que eu pudesse reagir, o carro passou por mim com um estrondo. Algo em seu interior parecia brilhar por um segundo, e então, tudo ficou em um silêncio absoluto. Eu não devia ter saído do carro, mas eu o fiz. O medo não me permitiu tomar uma decisão racional. Eu precisava saber o que tinha acontecido, o que era aquilo. E foi ali, sozinho, à beira da estrada, que percebi que a estrada não era só uma simples via. Ela parecia se esticar para além do que eu podia entender. A escuridão parecia se mover, como se algo a puxasse. Eu ouvi um som distante, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. O cheiro de terra molhada e vegetação tomou conta do ambiente, mas havia algo mais. Algo podre, como se a própria terra estivesse tentando vomitar algo de dentro. Olhei para os lados, mas nada. Só as árvores, as sombras e a estrada. E, então, como se fosse um reflexo, o som parou. A estrada ficou quieta. Eu estava parado, em pé, no meio daquilo tudo, esperando que algo acontecesse. Mas não aconteceu. Pelo menos, não da maneira que eu esperava. A sensação de estar sendo observado estava mais forte do que nunca, como se eu fosse parte de algo muito maior do que uma simples jornada. O carro que havia passado estava agora desaparecido. Não havia sinais de tráfego, nenhuma luz distante. Eu olhei para a estrada à minha frente e percebi que as luzes dos faróis não estavam mais ali. Tudo estava escuro, vazio. Quando entrei de volta no carro,
o medo já não era só um sentimento. Ele era um peso, uma pressão que fazia minha mente funcionar de maneira frenética. Mas a estrada não me deixou voltar. Cada vez que eu tentava virar para casa, o volante parecia me desviar. Como se a estrada não quisesse mais que eu fosse embora. Como se ela estivesse dizendo que já era tarde demais. Quando finalmente cheguei em casa, algo não estava certo. O relógio marcava algo em torno das 5 da manhã, mas o que eu não sabia era que a noite parecia não ter acabado. Ou, talvez, a noite nunca tivesse acabado. Agora, as memórias daquela estrada continuam me assombrando, mas o mais perturbador de tudo é o que não consigo lembrar. Às vezes, tenho flashes daquelas sombras, daquela sensação de ser perseguido, e, o mais estranho, é que em alguns momentos, sinto como se a estrada estivesse me chamando novamente. E se eu fosse até lá mais uma vez? Se a resposta estivesse esperando por mim, na escuridão, o que será que eu realmente vi? A estrada estava vazia. O que deveria ter sido um alívio acabou se tornando a minha maior preocupação. Estava indo de volta para casa, a essa hora da noite, no final de um dia cansativo. Não havia outro carro à vista, nem uma alma sequer nas redondezas. Apenas o silêncio que, ao longo da viagem, foi se tornando cada vez mais desconcertante. Eu sou do tipo que sempre prefere viajar de noite. Algo sobre o som do motor e a solidão da estrada me acalma. Mas naquela noite, uma sensação estranha tomou conta de mim assim que entrei no carro. O ar parecia mais pesado, mais denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Não consegui me livrar dessa sensação, e o mais perturbador é que ela só piorou conforme a viagem avançava. Não era uma estrada movimentada, muito pelo contrário. Um trecho isolado que cortava uma área rural. A viagem, que eu pensava ser comum, logo se tornou algo que eu não consigo mais explicar. O que parecia ser um trajeto tranquilo, onde a única preocupação era chegar ao meu destino, se transformou em um pesadelo que ainda me persegue. Não é fácil falar sobre isso, mas as imagens, os sons e a sensação de ser observado nunca me deixaram. Aqueles minutos na estrada não eram mais como os outros. Algo estava errado, e eu sabia disso. As árvores, aquelas árvores imensas ao lado da estrada, pareciam se mover, como se observassem cada um dos meus movimentos. Mas o que mais me inquietava não era isso. Algo me seguia, mas não era um carro. O primeiro sinal de que algo estava fora do lugar aconteceu quando eu vi uma sombra se movendo rapidamente ao lado da estrada. Um movimento tão rápido e tão próximo que eu quase consegui ver detalhes, mas a visão foi rápida demais. A princípio, tentei ignorar. Pode ser um animal, eu pensei. Mas, à medida que o tempo passava, outros sinais começaram a aparecer. Eu podia ouvir algo, como um arranhar no capô do carro, mas, ao olhar para fora, tudo parecia estar normal. Não havia ninguém, nada além do breu lá fora. O som continuava, então me vi acelerando, tentando deixar para trás algo que nem sabia o que era. Foi quando percebi que a sensação de estar sendo seguido começou a se intensificar. Não era um simples carro. Era algo diferente, algo maior, algo mais antigo. Eu podia sentir o peso da presença lá fora, algo que não deveria estar naquela estrada. As árvores começaram a se agitar de maneira estranha, como se algo estivesse empurrando seus troncos. Isso me fez acelerar ainda mais. O vento que batia contra o vidro parecia carregar um cheiro denso, algo úmido e acre, que fazia meu estômago revirar. De repente, algo se materializou na beira da estrada. Eu vi, claramente, a silhueta de uma figura grande, e o mais estranho foi que não era humana. A criatura, por mais que eu tentasse desviar o olhar, parecia estar se aproximando da janela do meu carro. Não consegui ver com clareza, mas algo me dizia que não deveria parar. Eu não podia parar. Não podia dar espaço para aquela coisa. O que vi me fez perceber que não estava mais sozinho. Algo estava lá fora, observando, esperando. E eu sabia que não podia mais voltar atrás. Eu entrei em pânico. O carro se recusava a reagir de maneira normal, como se a estrada tivesse se tornado parte de um pesadelo. Quando olhei para o espelho retrovisor, a figura ainda estava lá, mas agora não estava mais na beira da estrada. Ela estava se movendo ao lado do carro, correndo em uma velocidade impossível, de alguma forma parecendo se alimentar da minha atenção. Os olhos da criatura brilharam de uma maneira que não poderia ser explicada, e aquilo, mais do que qualquer outra coisa, me fez entender que estava lidando com algo que não deveria existir. Comecei a perceber que os faróis,
que antes iluminavam a estrada à minha frente, agora não pareciam mais iluminar o caminho. Tudo ao redor parecia se distorcer. Eu sentia o peso de algo se aproximando, de algo antigo e maligno, que não pertencia a esse lugar, mas que estava, de alguma forma, aguardando pela minha presença. Quando cheguei ao fim da estrada, onde ela se encontrava com a principal, o silêncio foi tão profundo que quase me fez duvidar de tudo o que havia acontecido. Eu parei o carro, mas o medo ainda estava lá, tomando conta de mim. A criatura, ela desapareceu, mas eu não consegui me livrar da sensação de que estava sendo observada, de que havia algo além das sombras. Não consegui sair do carro. O farol iluminava apenas um ponto diante de mim, mas o som do motor parando fez o ar ficar pesado, como se algo tivesse sido liberado, como se a estrada estivesse respirando junto comigo. O silêncio era ensurdecedor. Eu não sabia se o que vi foi real ou uma alucinação, mas, naquelas condições, não havia como duvidar de que algo muito estranho, havia acontecido naquela noite. Algo que não pode ser explicado. O mais perturbador é que, desde aquele dia, eu tenho a sensação de que a estrada ainda me chama. Às vezes, fecho os olhos e consigo sentir a presença de algo estranho na beira da estrada, esperando, observando. Aquela noite não terminou. Eu sei que ela está esperando por mim de novo, e sempre que vejo o carro estacionado na minha garagem, sinto a tentação de voltar. Mas o que eu vi naquela noite, aquilo que seguiu o meu carro, ainda me assombra, e eu sei que, se eu voltar, o que quer que esteja na estrada vai me esperar. Será que é só o meu medo? Ou será que, de alguma forma, aquela criatura nunca me deixou? E o mais perturbador, será que sou o único a vê-la? O que realmente aconteceu naquela noite? E o que está esperando lá fora? Eu sabia que estava cometendo um erro ao pegar a estrada naquela hora, mas era tarde demais para voltar. A viagem parecia simples, apenas mais um trajeto noturno, como tantos outros que já havia feito antes. A diferença, naquele momento, era a sensação desconfortável que me acompanhava, algo que eu não conseguia explicar. O carro roncava suavemente enquanto eu seguia pela estrada deserta. A única companhia eram as sombras das árvores que se estendiam sobre o asfalto, projetando formas distorcidas nas margens. O farol do carro cortava a escuridão, mas mesmo assim, a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Era como se algo se movesse à minha volta, mas eu não conseguia identificar o que. Uma presença. Algo errado. Mas o que poderia ser? A estrada estava vazia, o silêncio abafava qualquer som. Então, o medo se instalou. E não se tratava apenas do silêncio. Eu estava indo de um pequeno vilarejo para a cidade, um caminho conhecido, onde eu já passara tantas vezes sem qualquer incidente. Mas algo naquele momento parecia diferente. Era uma noite sem lua, e as estrelas mal conseguiam perfurar a espessa camada de nuvens. Quando comecei a ouvir um som distante, algo que poderia ser uma brisa suave ou talvez o bater de algo mais pesado contra o vidro, não dei muita atenção. Estava acostumado a essas pequenas distrações. Mas, ao olhar para os espelhos laterais, percebi que a estrada estava estranhamente vazia, mais do que o normal. E, mesmo assim, havia algo se movendo ali, nas sombras. Algo que eu não conseguia identificar. O barulho aumentou. Era como se algo estivesse se aproximando de mim, uma batida irregular e cadenciada, mas que se confundia com o som do vento. Olhei novamente para o retrovisor. Nada. Não havia nada além da estrada vazia. Mas então, no canto do meu olho, eu vi. Apenas uma silhueta. Uma sombra à beira da estrada, sem forma definida. A primeira reação foi pensar que poderia ser um animal, talvez um cervo ou algo similar. Mas, ao olhar melhor, o movimento não era o de um animal. Era mais humano. E o movimento, desconcertante, era rápido demais para um ser comum. O medo se instalou, mas eu ainda tentei racionalizar, dizendo a mim mesmo que era apenas a escuridão jogando truques na minha mente. Até que, de repente, a figura se moveu para a estrada. Não pensei duas vezes e acelerei. O coração batia forte, os olhos não conseguiam se desviar daquela sombra que parecia acompanhar o carro. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava fugir. O medo tomou conta de mim. Algo não estava certo. E, à medida que eu acelerava, a figura não desaparecia. Ela ficava ali, ao meu lado, como se estivesse correndo paralela ao carro. Eu não ousava olhar para os lados, mas, ao mesmo tempo, não conseguia evitar. Quando me atrevi a olhar pela janela,
vi uma criatura de aspecto estranho. Não tinha forma definida, mas seus contornos pareciam distorcidos, como se a realidade ao redor estivesse sendo torcida para se ajustar à sua presença. O que mais me perturbou foram os olhos. Não consegui ver detalhes, mas havia algo neles. Algo que não deveria existir. Eu não sabia mais o que estava fazendo. O carro parecia não avançar o suficiente, a estrada se estendendo à minha frente, mas eu não podia deixar de sentir que estava sendo seguido. Quando olhei para frente, vi algo refletido nos faróis. Uma parede de névoa densa, como se tivesse sido criada de um lugar onde não deveria existir névoa. Era como se a própria estrada estivesse mudando de formato. Tentei girar o volante para mudar de direção, mas a sensação de estar preso era esmagadora. O carro se movia, mas de forma errática, como se a própria estrada estivesse lutando contra mim. E, em algum momento, percebi que a figura, a criatura, havia sumido. Mas a sensação de que estava sendo observado se intensificou. Cheguei a um ponto onde a estrada se bifurcava, mas eu não conseguia mais distinguir qual direção seguir. Foi quando ouvi o som, aquele arranhar. Era como se algo estivesse batendo no capô do carro, como se algo tentasse entrar. O som se intensificava a cada segundo. Meu corpo estava congelado, meus dedos apertavam a direção com força, mas não consegui parar. Eu não queria ver o que estava me seguindo. Não queria saber o que aquilo poderia ser. No entanto, o som foi se aproximando, e o medo tomou conta de mim de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. E, então, ouvi uma voz. Baixa, sibilante, quase imperceptível. Algo dentro da névoa. Algo, dizendo o meu nome. Não parei. Não olhei para trás. Eu sabia que, se o fizesse, a coisa que me seguia me alcançaria. Quando finalmente cheguei em casa, a sensação de alívio foi imediata, mas não durou. O medo ainda me acompanhava, e à medida que o tempo passou, eu percebi que aquele não tinha sido o fim. A criatura, ou o que quer que fosse, ainda estava lá fora. E, mais perturbador ainda, eu não sabia se o que vivenciei foi real ou se minha mente havia inventado tudo. Mas, quando fecho os olhos, a sensação de ser observado volta. Não sei se foi uma alucinação, um truque da minha mente ou se algo de verdade estava lá. Mas o que sei é que, desde aquela noite, algo mudou. Como se a estrada, e o que ela esconde, tivesse me marcado. Eu me pergunto, e você? Já sentiu algo assim? Já se questionou se há algo mais nas estradas que percorrem a noite? Algo além do que vemos? Eu não sei o que me fez continuar naquela estrada. Algo estava errado. A escuridão ao redor parecia se apertar como uma mão invisível, me empurrando para um destino incerto. O carro ronronava suavemente, cortando o silêncio opressor da noite, mas dentro de mim, uma tensão crescente tomava conta. A estrada à minha frente parecia interminável, uma linha fina que desaparecia nas sombras. Não havia mais faróis à vista, nenhum outro carro, nenhum som, exceto o bater da chuva no vidro e o som do motor. Eu deveria ter ficado em casa, mas algo me impeliu a seguir. Algo que, quando olho para trás, parece ter sido mais do que uma simples escolha. Foi uma viagem comum, ou pelo menos, deveria ter sido. Eu voltava de um trabalho fora da cidade, sozinho, como tantas outras vezes. A estrada que eu conhecia bem, a companhia do rádio quebrado como único som. Tudo estava tranquilo até eu pegar a estrada mais remota, aquela que cortava a floresta densa. A chuva, que inicialmente parecia suave, se intensificou sem aviso, e logo as árvores se tornaram borrões escuros contra a cortina de água. Não havia sinal de celular, e a estrada parecia ter sido feita para desaparecer no horizonte. Eu estava cansado, mas ao mesmo tempo inquieto, sentindo como se algo me observasse. Mas não havia ninguém, ou pelo menos, foi o que pensei. A noite se aprofundava, e com ela, uma sensação desconcertante começou a me envolver. Algo estava fora do lugar. O som do vento parecia mais pesado, como se estivesse carregando algo. Algo estranho. Naquela parte da estrada, os postes de iluminação eram escassos, e a escuridão tornava-se mais densa a cada quilômetro. Foi quando percebi pela primeira vez que não estava mais sozinho. Ao olhar pelo espelho retrovisor, vi uma sombra. Não era um carro, não era nada que eu pudesse identificar com clareza. Apenas uma silhueta escura, se movendo lentamente atrás de mim. Mas, quando olhei novamente, ela havia desaparecido. Respirei fundo, tentando afastar o desconforto crescente. Talvez fosse o cansaço.
Eu acelerei um pouco, esperando que a sensação desconcertante desaparecesse. Mas foi quando as luzes do carro começaram a falhar, piscando de maneira irregular, que o pânico real começou a se instalar. O medo começou a tomar forma. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que não poderia parar. Então, a visão daquela coisa apareceu novamente, mas dessa vez, mais clara. Uma sombra alta, que parecia andar sobre as árvores, movendo-se com uma agilidade impossível. Não era algo humano, nem algo que eu pudesse descrever. Era mais como uma presença, uma figura que distorcia o ambiente à sua volta, se tornando mais visível a cada segundo. O meu coração disparou. Eu sabia que estava sendo seguido, e aquilo não era uma coincidência. A cada curva, a estrada parecia mudar, como se o caminho estivesse se ajustando às intenções daquela coisa. Eu não sabia se estava fugindo ou se estava apenas entrando em um ciclo interminável de perseguição. A figura começou a se aproximar mais, e com ela, um som horrível. Não era um grito, mas uma espécie de sibilo que parecia penetrar no fundo dos meus ossos. Olhei rapidamente para os espelhos, e por um momento, eu vi seus olhos, ou melhor, o que quer que fosse. Seus olhos brilhavam com uma luz tênue, como se o próprio medo estivesse ali, refletido em seu olhar. Então, uma força inexplicável fez o volante tremer nas minhas mãos. O carro começava a patinar, como se estivesse sendo puxado para um lado, tentando sair da estrada. Foi quando, de repente, o carro parou. Não foi um simples deslizar para a imobilidade, foi como se algo o tivesse travado no lugar. Eu não conseguia mais mover o veículo. O motor estava ligado, mas nada acontecia. O que era pior, a figura estava ali, bem à minha frente agora. Não podia mais negar sua presença. Ela estava ali, parada na linha tênue entre a estrada e o mato, observando-me. Eu tentava desesperadamente ligar as luzes, apitar, fazer algo, mas nada funcionava. Então, senti um frio intenso. Era como se o próprio ar ao meu redor estivesse congelado. As sombras ao redor se moviam, contorcendo-se de maneiras impossíveis. A figura continuava parada, seus olhos, fixos em mim. E, no entanto, não havia movimento, apenas uma pressão crescente que me deixava sem ar. O que aconteceu depois? Não posso dizer. Eu acordei horas depois, a estrada estava vazia e o carro parecia intacto, como se nada tivesse acontecido. A figura, as sombras, o som, tudo tinha desaparecido. Eu não sei o que era, ou o que estava realmente acontecendo, mas desde aquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu nunca mais viajei à noite sozinho. E, mesmo hoje, quando passo por aquela estrada, sinto como se estivesse sendo observado, como se algo ainda estivesse lá, esperando, observando. Mas o que é, exatamente, aquilo? Algo que está apenas à espreita, esperando a hora certa para fazer sua próxima aparição. Ou será que a estrada, e tudo o que está envolvido nela, já havia me marcado para sempre? E você, já se sentiu assim, como se algo te seguisse nas sombras? Eu nunca deveria ter ido por aquela estrada. Quando a decisão de desviar e pegar aquele caminho mais curto apareceu, parecia uma escolha inofensiva, uma tentativa de evitar o trânsito das estradas principais. Não sabia, naquela hora, que essa seria a última vez que veria a cidade familiar do mesmo jeito. O som do motor preenchia a cabine do carro enquanto eu dirigia lentamente. As árvores se erguiam pesadas ao meu redor, suas sombras dançando com a luz fraca dos faróis. A estrada estreita se estendia em frente a mim, sem fim à vista. Algo naquele lugar não parecia certo, mas naquela noite, minha mente estava cansada, e eu apenas segui. Tudo começou como uma viagem comum, uma noite chuvosa, a necessidade de voltar para casa depois de um dia exaustivo. Eu estava sozinho, o rádio quebrado dando apenas estalos, e o ambiente ao meu redor era inquietante de uma maneira que só uma estrada isolada poderia ser. A cada quilômetro que passava, parecia que o mundo exterior estava ficando mais distante. A névoa, que havia começado suave, agora envolvia as árvores, e os faróis do carro iluminavam mais a bruma do que a estrada à frente. Mesmo assim, eu continuei. Em algum momento, me dei conta de que não havia mais sinais de civilização. Nenhuma placa, nenhuma luz distante de alguma casa ou loja. A única coisa que se destacava na escuridão era a estrada, como se me conduzia por si só para um lugar que eu não deveria estar. Foi quando o carro começou a falhar que eu percebi que algo estava errado. O motor, que antes roncava suavemente,
agora fazia um som estranho, como se estivesse sendo forçado a continuar. O volante, que eu girava com facilidade antes, estava pesando nas minhas mãos. Eu parei o carro, tentando entender o que estava acontecendo, mas quando saí para ver o que poderia ser, notei algo que me fez arrepender de ter deixado o carro. No meio da névoa, bem à minha frente, uma figura estava parada. Era uma sombra, indistinta, mas ainda assim visível o suficiente para me fazer congelar no lugar. Eu tentei gritar, mas não havia som. Meu corpo estava paralisado, como se algo estivesse me impedindo de me mover. Quando voltei para o carro, minha respiração estava acelerada. Eu ainda podia ver a figura no retrovisor, embora ela tivesse desaparecido de onde estava antes. Com as mãos trêmulas, liguei o motor novamente e tentei continuar. Mas a estrada parecia diferente agora. O horizonte estava embaçado, como se o tempo tivesse sido distorcido. As árvores que antes estavam em um padrão regular agora se curvavam para o centro da estrada, como se estivessem me cercando. A sensação de estar sendo observado se tornou mais intensa. Eu olhava para todos os lados, mas nada estava lá, ou pelo menos, nada que eu pudesse identificar com clareza. A figura, a presença estava agora mais perto. Eu podia senti-la, embora não pudesse vê-la. Os faróis iluminavam o caminho, mas parecia que a estrada estava se estendendo mais do que o normal, como se o carro estivesse sendo empurrado por uma força invisível. Foi quando percebi que não havia mais estrada. Não havia mais a estrada que eu conhecia. O caminho à minha frente se transformou em algo surreal, um cenário que não deveria existir. Havia casas ali, mas não eram como as casas que eu conhecia. Elas estavam em ruínas, suas portas e janelas cobertas por folhagens e galhos retorcidos, como se o tempo tivesse se congelado para aquelas construções. O céu acima estava um tom de cinza profundo, sem estrelas ou lua. A estrada continuava, mas algo nela parecia se esticar para o infinito. Eu sabia que algo estava errado, que algo terrível estava prestes a acontecer, mas as palavras não conseguiam escapar da minha boca. Eu tentei dar marcha a ré, mas o carro não se movia. Algo estava segurando o veículo no lugar. No silêncio profundo daquela estrada abandonada, ouvi o som de passos. Lentamente, uma figura apareceu à frente do carro. Não era uma pessoa, mas uma presença, algo distorcido de uma forma que não conseguia entender. Era alto, com os braços longos, e sua silhueta parecia mudar de forma com o movimento do vento. Eu não sabia o que era, mas meu corpo, como uma reação automática, começou a tremer. A figura se aproximou da janela, e foi quando pude ver seus olhos. Eram olhos que refletiam o vazio. Não havia alma neles, apenas um espaço escuro que parecia engolir tudo. Eu queria gritar, sair correndo, fazer qualquer coisa, mas meu corpo não respondia. Então, com um movimento lento, a figura começou a se afastar, indo para a escuridão novamente, como se me deixasse com a escolha de seguir ou não. Quando finalmente consegui mover o carro, a estrada começou a se dissolver, as casas desaparecendo no ar. A névoa engoliu tudo ao meu redor, e eu me vi de volta à estrada original, sem saber como. O carro estava funcionando normalmente, mas eu não conseguia afastar a sensação de que havia algo em mim agora, algo que não estava ali antes. Algo que tinha me seguido de volta para o mundo real. E ainda hoje, sempre que pego uma estrada deserta à noite, sinto que algo me observa, esperando por um momento em que eu volte. A pergunta é, o que aconteceu naquela noite? O que era aquela presença? E o que teria acontecido se eu tivesse saído do carro, se eu tivesse seguido aquele caminho, ao invés de voltar para a estrada familiar? Algo mudou, e eu sei que não fui o mesmo depois daquela noite.